e a resposta vem. Filho, te ouvi, já estou enviando a resposta que está descendo. Não estou demorando, estou te preparando em meu tempo. E bem daqui a pouquinho a resposta chega no seu quarto de oração. Glória a Deus, toda glória, toda honra seja dada ao nosso Deus, nosso Pai. Que Deus abençoe a todos nesta manhã, que Deus venha abençoar as famílias, os lares, aonde você estiver, que Deus venha alcançar e entrar com providência em tudo aquilo que você tem desejado, tem buscado, em nome de Jesus Cristo. Amém? Estou passando aqui, irmãos, para deixar uma mensagem rápida. Vou tentar deixar rápida essa mensagem, que foi uma mensagem que uma irmã deixou aqui na igreja, deixou o coração dos irmãos no finalzinho do culto e tocou muito ao meu coração, falou muito ao meu coração e à igreja, né, a qual foi realizado aqui o culto, foi uma bênção, né, onde Deus se fez presente ao coração de cada irmão, mas esta palavra, né, também falou muito ao nosso coração, à igreja. Essa palavra é para igreja, amém? Aonde está ali em Atos capítulo 12, né, a qual fala ali onde Pedro e Tiago, né, os discípulos que já eram apóstolos, tinham sido presos, estavam encarcerados, né, estavam presos ali por correntes, né, estavam esperando a sentença, né? Um deles, o Tiago, tinha sido morto já, tinha sido preso, estava na prisão e tinha sido morto ali, né, às ordens do rei, né, Herodes, né, que era o rei da época ali, da Judéia, né? Então, irmãos, e ficou Pedro ficou encarcerado, estava encarcerado, mas interessante que veio a direção aqui, né, você que tem um familiar, né, um amigo, um irmão que está aprisionado em certa forma, em certas circunstâncias da vida, né, não só aprisionado numa prisão por um crime cometido, um deslize, né, cometido, mas aprisionado em muitas outras formas espirituais, né, aprisionado num vício, né, aprisionado numa jogatina, numa prostituição, em drogas e tantas outras coisas que aprisionam uma pessoa, né, às vezes num amor não correspondido, né, num estado emocional que a pessoa fica aprisionada com aquilo, né, na sua mente. E assim vem a direção para a igreja, né? Para a igreja, diz a palavra assim, ó, e essa pessoa, muitas vezes quando está aprisionada, essa pessoa ela fica adormecida, ela fica num sono profundo, ela fica dormindo, né, espiritualmente e mentalmente. A pessoa ela não tem força para orar, ela não tem força para buscar a Deus, para buscar a se fortalecer através da oração, indo na igreja ou fazendo um propósito. Ela não tem mais força para isso, não tem, simplesmente o espírito dela, a alma dela adormeceu e a pessoa ficou como se fosse uma pessoa vegetando, sabe? Quando a pessoa está assim, né, sem consciência, ela está viva, ela está até com você, mas a mente da pessoa já não está mais ali, né? A alma da pessoa já está aprisionada por causa de uma situação, né, por causa de uma prisão, né, que aconteceu na sua vida, que causou essa pessoa estar nessa prisão, né? Diz a palavra de Deus, né, que no versículo 5, Atos capítulo 12, no versículo 5 diz assim, ó, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha só, contínua, não é uma oração hoje e descansar assim, né? Não, agora Deus, não, contínua, né?
Desde que Pedro foi para a prisão, a igreja tomou uma posição de oração e orava continuamente por Pedro, né? Então significa que vai ter um pouquinho de trabalho, de esforço, tanto físico, mental e espiritual da sua parte, se você assim deseja que aquele familiar, aquele filho, aquele casamento venha acordar e assim reagir e ser abençoado. Vai ter que precisa de um esforço espiritual e da igreja. A igreja não significa só o pastor que tem que orar, ou só os obreiros que tem que orar, mas a igreja que forma o corpo de Cristo, elas têm que estar na mesma concordância, na mesma fé, né? Por isso que a direção, muitas vezes, o pastor conversar, né, com o pastor, contar o que está acontecendo. Muitas vezes o diabo coloca uma certa timidez, né, coloca um certo medo, uma apreensão. Eu não vou falar nada para o pastor, eu não vou falar nada para o irmão, mas você é o corpo de Cristo. Claro que hoje, com certeza tem falsos profetas, falsos pastores, sim, que têm se levantado, mas se você está na igreja, você precisa já ter esse discernimento a quem você está servindo, né? A quem está alimentando você. Você já tem que ter esse discernimento, esse certo conhecimento. Quem é esse pastor? Quem é esse obreiro? Né? Você tem que se envolver, conhecer essas pessoas que podem te ajudar a formar este corpo de Cristo, e você ali contar com a ajuda da igreja em oração para que você venha ser abençoado e o seu familiar abençoado, né? Pedro, pois, era guardado na prisão. Ele não estava guardado dentro de casa, ele estava na prisão, ele estava preso, ele estava até acorrentado. Quantos da nossa família, quantos amigos e familiares estão nessa situação, presos, né, amarrados, acorrentados por Satanás, né, estão numa prisão, muitas vezes, uma prisão coberta por uma depressão, por uma doença, por uma enfermidade, aonde o médico deu a sentença, já diagnosticou, aonde pessoas têm entrado nesta prisão. Pedro estava nessa prisão, mas a igreja fazia contínua, né? Não é como nós aqui, né? Aqui, por exemplo, tem culto na quinta-feira, tem cultos no domingo, mas a igreja tem que estar continuamente dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde estiver, tem que estar em oração. Oração é intimidade com Deus, né? E nessa intimidade você tem poder, ter até autoridade em Cristo, de você ter um propósito com Deus por alguém, por um familiar, pela libertação de um familiar, né? Então essa igreja continuamente orava, né, por Pedro, né, a Deus, né? Então, o que aconteceu? Repare só, aqui vem para nós, olha só o efeito da oração, a oração feita com sinceridade, né, com compromisso. A oração tem que ser feita com compromisso, irmãos, né? Tem que ter responsabilidade, tem que ter força, ânimo para continuar nessa luta, nessas orações contínuas. O que aconteceu, diz a palavra de Deus, versículo 6: e quando Herodes estava para fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo. Olha só, é o que eu acabei de falar, muitas pessoas estão dormindo muitas vezes numa prisão, né? Não conseguem, não tem força para orar, não tem força para buscar Deus, não tem força para ler a Bíblia, não tem força para ir à igreja. Tem pessoas que não têm força para sair de casa, irmãos. Eles entram numa pausa, eles entram numa solidão, num vazio completo, eles entram numa prisão, eles estão aprisionados. Esses familiares estão presos nessa prisão. Por isso que o conselho muitas vezes é você não ficar discutindo com a pessoa, brigando com a pessoa, querendo fazer a pessoa entender algo que ela já não consegue mais entender, ela não tem mais capacidade de compreender. Está vivo, está ali com você, mas não tem mais, se deixou levar tanto, né, talvez por uma mágoa, né, por um rancor, por uma ira, por uma vingança, que a pessoa, ela acabou ficando totalmente numa prisão, né, ali esperando a morte, né? Como Herodes estava fazendo, ele estava guardando Pedro, né? Herodes representa Satanás, porque Herodes era contra tudo que era de Deus, e tudo que é contra as coisas de Deus é porque é do inimigo, é da força contrária. E Herodes representa Satanás, né?
Satanás colocou Pedro numa prisão e Tiago. Tiago padeceu, morreu, né? Foi para a prisão e morreu. Pedro estava na prisão, estava esperando a morte. Quantos familiares de algum irmão da igreja estão nessa prisão, e a expectativa muitas vezes de uma família que não tem fé, não tem comunhão com Deus, não tem intimidade, a expectativa deles é morte, esperando o pior da pessoa, esperando o pior daquela pessoa, né? Isso é uma ação maligna, é uma ação de Satanás que tem que ser repreendido em nome de Jesus. Mas você é a igreja, eu sou a igreja. E diz assim: mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Agora eu quero mostrar para você a recompensa, o que acontece no mundo espiritual e na vida de alguém quando você ora. Quando você determina em buscar a Deus, mudar a tua vida, né, e colocar a tua mente em buscar a Deus por esse familiar que você ama e que você não quer que padeça, né? E às vezes também até orar por esse familiar para que você também seja abençoado. Às vezes um familiar doente, um familiar muitas vezes atormentado com problemas, traz esses problemas para você também. Vai levando, não leva a brincadeira não, leva a sério as coisas de Deus, né? Então, pessoas, se você não tem uma vida de oração, você não se cubre com o manto da oração, aquele familiar que está com um problema, ele vai trazer para você, e você vai estar no meio dessa prisão também, muitas vezes por não vigiar e por não orar, né? Jesus disse: vigia e ora, vai vigiando o que está acontecendo ao teu redor, e ora a Deus, porque oração é intimidade com o Pai. Quem tem intimidade com o Pai, né, tem tudo a favor. Quem não tem intimidade com o Pai, tem Deus só porque é Deus, tenha certeza que você pode padecer aí e você carregar muitas vezes uma luta que não é sua, amém? E o que acontece, irmãos? O que começou a acontecer quando a igreja começou a orar? Olha só o versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro e larga, o despertou. Você ora e o anjo vai lá e toca naquele seu familiar. O anjo vai lá e toca naquele ente querido, naquele amigo, naquele irmão que está passando por uma depressão, por uma luta, que está numa prisão, né, de destruição, de angústia. Esse anjo vai lá e toca. É palavra, irmãos, amém? Não é idolatria, não é fanatismo, é palavra nós ensinando e nós dando uma direção, né? E que mais? E tocando a Pedro na ilarguia, despertou, dizendo: levanta-te, depressa, né? E caíram-lhe das mãos as cadeias. O anjo tocou em Pedro e as cadeias começaram a cair das mãos, aquilo que estava aprisionando os braços de Pedro, aquilo que está aprisionando a sua família, está aprisionando o seu casamento, os seus filhos, né? Uma causa na justiça, né? Aquilo vai começar a cair. Quando o anjo do Senhor começar a tocar na sua família, quando você despertar para orar por essa família, por esse familiar. E que mais aconteceu? E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas, né? Alparcas, né? A palavra de Deus fala muito sobre o calçado, né? Que é a palavra, né? Cinge-te, né? Com um manto, com uma cobertura espiritual, é a unção, é a virtude do Senhor sobre a tua vida, né? O anjo estava fazendo Pedro fazer tudo isso, o anjo vai fazer isso com o seu familiar, para o seu familiar começar a ficar de pé, o seu amigo ficar de pé, seu irmão ficar de pé. Para quê? Para quê? E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança as tuas capas e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Aqui está dizendo que Pedro, ele não entendia o que estava acontecendo, ele não sabia se aquilo era real, se era alguma coisa espiritual, mas ele tinha o cuidado de obedecer o que o anjo pedia. O anjo pedia algo para ele e ele fazia. O anjo guiou Pedro até a fora da prisão. Esse anjo vai guiar a sua família a sair desse transe, ajudar a sair desse vício, desse dilema, dessa facção, desse mal que muitas vezes se levanta, nessa falange de demônios que aprisionam a sua casa, a sua família e seu familiar.
Então, irmão, essa é a direção. Pedro, ele foi liberto dessa prisão através da oração da igreja, de um povo que ora, um povo unido em oração, na mesma concordância e na mesma fé, irmãos. Então, se você tem algum problema, né, a igreja pode te ajudar em oração, né, clamar a Deus, clamar ao Senhor, e seu familiar e a sua causa, seja lá qual for, o anjo do Senhor vai lá, no nome de Jesus Cristo, vai lá e dá a direção e arranca daquela prisão, arranca daquela situação que muitas vezes você se encontra ou o familiar se encontra. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus soberano Pai, que palavra abençoada, que direção abençoada, Pai. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, alcança agora, meu Deus, aqueles que estão perdidos, aqueles, meu Pai, que não encontram uma saída para as suas soluções. Meu Pai, coloca teu anjo nessa prisão, meu Pai. Guia, Pai, esta pessoa que está presa, meu Deus, no vício, na prostituição, Pai, no pecado, meu Pai. Senhor, arranca essas pessoas, meu Pai. Guia essas pessoas para fora dessa prisão, Pai, dando a elas a vida, Senhor, dando a elas, Pai, a salvação eterna, dando a elas cura, libertação, meu Pai, pelo sangue de Jesus Cristo, Pai. Que este anjo do Senhor cubra essas pessoas, guie estas pessoas ao caminho da salvação eterna, Pai. Assim eu oro por todas as almas, Pai, que assim estarão ouvindo, escutando, Pai, esta pregação, esta mensagem de fé aos ouvidos e ao coração de todos, em nome de Jesus. Assim eu oro, assim te agradeço e já declaro a bênção em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Receba a sua bênção, receba a sua vitória e ore, irmão. Ore sem cessar e Deus vai te honrar. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.